Agora, passando de São Paulo, eu já vou também jogar pro nosso querido Robbie Colors a questão também do telecat no Rio Grande do Sul, no sul do país, né? Ah, vimos aqui falando muito dessa questão em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em outros estados, mas como é que tudo começou aí no Rio Grande do Sul, Rob? A gente começou, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, começou com durante esse boom, esse baque que deu do Telecat no Rio de Janeiro e São Paulo, né? A TV Gaúcha, na década de 60, se não me engano, 64, 65 por aí, criou o Ring 12. Eles pegavam lutadores de São Paulo, pegavam lutadores do Rio de Janeiro, traziam para cá, com lutadores também que eram treinados aqui. Paulo Atlas, se eu não me engano, o Mister Argentina saiu daqui, ou ele fez escola aqui. Cigano Stinner, o Mestre Puma, Scaramouche, Magneto, He-Man, Ted Boy, que logo depois, na década de 70, logo que o Ted Boy Marino parou de lutar, ele foi em vários lugares e nomeou Ted Boys, né? Ele nomeou Ted Boys para não. E durante a década de 60 também, porque era muitas lutas, muitos locais para lutar. Então teve isso no Ring 12, era um programa aqui da TV Gaúcha, que era no ginásio da Brigada Militar, em Porto Alegre. Mas aqui em Pelotas também teve, durante a década de 60, essas turnês do Ring 12. Aqui de Pelotas tem o Paulo Atlas, na verdade Rio Grande, né? Tem o Paulo Atlas, o Magneto e o He-Man. E o Mestre Puma, que faziam parte desse cenário da luta livre, do Telecat, né? Nacional. Em Pelotas era no ginásio Pelotense. E aí isso foi até a década de 70. Na década de... até o comecinho da década de 70, né? Pela metade da década de 70, 78, por aí, até a década de 90, o Ted Boy, um dos Ted Boys nomeados pelo Ted Boy Marino, ele era Ted Boy 2, se não me engano, ele fez uma trupe de circo, ia nos circos, ia nos ginásios, cidades pequenas, né, nos municípios, para fazer o telecat, praticar o telecat. Na década de... aqui agora falando em Pelotas, na década de começo dos anos 2000, ele voltou a dar aula, o Ted Boy, junto com seu filho Marcelo. E em 2005 surgiu a PPW, que foi a primeira equipe daqui de Pelotas, comandada pelo Taz, Fabrício Taz, também com bastante rodagem no Telecat, e pelo Jeff Silveira. E isso tudo foi... eu tô contando toda essa história para falar sobre quão o Telecat é importante para a luta livre nacional hoje em dia. Quanto foi e quanto continua sendo. Logo depois do PPW, em 2007, foi fundado o PPW, 2005 até 2007. Em 2015, a FGW, Federação Gaúcha de Wrestling, surgiu aqui também, com o Jeff, com o Shane, e terminou. Em 2019, no começo de 2019, a FWE foi criada. Tudo isso, todas essas equipes, a partir da década de 90, todas essas equipes foram treinadas por lutadores do Telecat. E aí é por isso que eu tô falando toda essa história. Paulo Atlas, o Ted Boy, o Magneto, todos esses Mestre Puma treinaram lutadores. Hoje eu fui treinado pelo Magneto. Eu aprendi o tesoura, que eu uso até hoje no meu moveset, o tesoura drap. Seguido, é uma das minhas sequências no meu moveset. Ensinado pelo Magneto, ensinado pelo Jeff, que já é de uma geração nova do Telecat, já o Magneto de uma geração de 80. E tudo isso misturava. Lutadores daqui do Rio Grande do Sul, na década de 60, 70 e 80, iam para o Rio de Janeiro lutar lá, enquanto lutadores de lá também vinham. Tanto é que o Cigano Stinner, ele foi um dos grandes nomes numa época nos Gigantes do Ringue. E a força que o Telecat criou aqui no Rio Grande do Sul
a gente tenta manter até hoje. Com a EWF, que não tem tanto do Telecat, mas é uma sementinha do Telecat. A SWU, que acabou, mas o pessoal também tem um pouquinho do Telecat ali. Teve uma participação de alguém do Telecat naquela equipe. A antiga FGW, FWE tem um dedinho de Telecat. Um dos nossos lutadores chegou a lutar no Telecat antigo, um dos nossos antigos lutadores, né? Então, quando a gente fala de Telecat na luta livre, a gente tá falando de valorização. A gente tá falando de valorização, valorizar o que que foi passado. Eles passaram algumas coisas de geração em geração. A Dai mesmo tava falando do spot do Limão, que pouca gente conhece, que fala sobre WWE, tipo, que vê WWE, conhece o spot do Limão. Não é comum ver um spot do Limão numa luta. E o spot do Limão que a Dai tá falando era muito usado. Era muito usado. Acho que era talvez uma das principais ferramentas do Homem... Na verdade, a principal ferramenta do Homem-Montanha, né? E aí depois foi usado pelo Aquiles, foi usado pelo Diabo Loiro, foi usado pelo Rurik, foi usado pelo Bob Léo contra o Carlito, sabe? E isso foi passando de geração em geração. Quando eu falo que o Telecat é importante demais, é isso que eu tô falando. Valorização. O Ayrton tava falando que uma das coisas que o pessoal fala que acabou o Telecat foi porque o pessoal viu que era marmelada e sabia que ia vencer. Não, sabe? Tipo, que nem o Ayrton falou, não. Ele não vê uma luta da CFW e tá dito lá quem é que vai vencer. Não é Dragon Ball, tá ligado? Que dá spoiler no começo. Tipo, o fulano vai vencer. Sabe? E é isso. Eu tô falando algumas coisas que eu anotei aqui, porque eu gosto muito de conversar sobre o Telecat. O Ayrton pesquisou muita coisa. Eu pesquisei mais por cima, assim. Em relação à CFW, falaram que a CFW tem alguma coisa a mais Telecat. Quando eu comecei a acompanhar a CFW, eu mostrei pro meu pai. Meu pai falou, cara, tem muita coisa do Telecat aqui. Meu pai adora o Telecat, né? Tem muita coisa do Telecat aqui. Tinha o Spider, o Silent Spider. Tinha Caveirinha. Eu não me lembro o nome da caveira agora. Sabe? Pesadelo. Então, isso, Pesadelo, sabe? Pô, tem muita coisa que dá pra usar do Telecat. Não é feio usar as coisas do Telecat, sabe? Eu fico martelando. Quando alguém fala mal do Telecat, eu martelo e vou lá e sou chato mesmo. Eu sou chato mesmo.